Técnico Pepa pode ser demitido do esporte ainda nessa semana? No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o treinador que até o presente momento segue pressionado, ainda mais após uma derrota contra o Altos na Copa do Nordeste, que utilizando o seu elenco principal ainda é um esporte que não consegue ter uma cara, dar uma confiança para o seu torcedor nesse momento de estreia em Série A de Campeonato Brasileiro. Uma informação também sobre o valor da sua multa rescisória. Será que faz sentido pensar em uma mudança de técnico nesse momento da temporada? E os puxões de orelha que precisam ser dados neste momento para o esporte para não começar a mal Série A e acabar se afundando na parte de baixo da tabela. Quero dar a minha opinião e trazer um pouco mais de informações também a respeito dessa história. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Conto com a inscrição de cada um de vocês e convido você a conhecer também a Fute Fanatics, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com camisas do esporte a partir de R$40. Essa daqui que eu estou utilizando, por exemplo, você encontra a partir de R$ 79,90, com envios para todo o Brasil, e você economiza 10% nos pagamentos via Pix, essa no tamanho GG e Extra G. Esse modelo que eu estou utilizando é o GG, ele parece mais um modelo M, um modelo G no máximo, tá? Um modelo que serve muito bem, com a possibilidade de personalização, com o seu nome e também o número nas costas. A camisa atual do esporte, o lançamento da Umbro, da temporada 2025, saindo por apenas R$ 349,90, também com todos os tamanhos, envios para todo o Brasil. Essas e todas as outras ofertas você encontra no site da Betfair, da Fute Fanatics. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse momento conturbado da temporada do esporte, que ainda não consegue convencer, apesar de até que os números não são tão ruins assim, sob o comando do Pepa neste ano, em 18 partidas, 34 gols marcados, sendo 12 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. A questão que até agora é o esporte que ainda, eu vejo que tem 3 erros, pelo menos no esporte atual. É um time que não tem um padrão de jogo definido, ou quando tem, é um time que mostra até uma qualidade, o esporte tem jogadores que podem resolver, que tem uma qualidade de ter mais a posse de bola, mas é um esporte que ousa, que exagera, por exemplo, em cruzamentos, em lançamentos, em bola longa, em chuveirinho. Então, eu vejo muitos torcedores comentando sobre uma falta de padrão. Eu acho que até existe um padrão de jogo, só que muito aquém daquilo que esses jogadores poderiam demonstrar em um ambiente que agora ainda é mais favorável ao esporte. Estamos falando do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, onde o Leão tem um favoritismo claro sobre os seus adversários e ainda assim não consegue ter aquele controle de jogo. Além disso, além deste modelo de jogo não agradar o torcedor, o Pepa ainda não tem uma escalação definida dos seus jogadores, neste momento que é sim importante pré-Série A. Já estamos falando basicamente 18 jogos, é quase um turno de Série A de Campeonato Brasileiro, e é um esporte que ainda não tem os seus nomes definidos. Claro, demorou para chegar algumas contratações, alguns atletas ainda estão pegando o ritmo, mas é uma rodagem muito grande dentro do elenco. Eu não concordo tanto assim com isso. Da mesma maneira, aí também partindo por uma responsabilidade dos jogadores, o esporte parece que não consegue entender os jogos grandes até aqui da temporada, com derrotas importantes, né? Em 2 clássicos, isso não pode acontecer, ainda mais jogando em casa, né? Sendo 2 derrotas em casa para o Náutico e também contra o Altos. A eliminação para o Operário na Copa do Brasil também, ela é inaceitável. Dá para dizer que as únicas derrotas até agora normais, talvez para o Vitória fora de casa, um jogo ali meio mesclado, faz parte, 1-0. Para o Fortaleza em casa é uma derrota que pode acontecer, mas da maneira que foi também não ficou legal, um esporte também muito acuado, muito perdido sob os seus comandos. Das informações que a gente tem, é que o Pepa, ele hoje tem uma multa rescisória de R$8 milhões, segundo informações desse perfil, o S Sport Renovação. Tá? Esse valor de 8 milhões para demissão do treinador, que tem contrato com o esporte até o final de 2025. As informações que eu consegui coletar até agora é que o esporte não deve demitir o Pepa após a derrota contra o Altos. Tá? Ele ainda deve continuar para esse começo de campeonato brasileiro. Acredito que aí está ou esteja a última chance para o treinador. Por quê? O esporte tem essa partida no sábado agora já contra o São Paulo. Depois, quarta-feira, dia 2, o jogo da volta contra o Retrô. Para mim, se o esporte perde o título, por exemplo, não faz muito sentido.
a permanência de um técnico que não conseguiu ganhar um campeonato estadual, né, tendo um investimento muito grande. Terceira rodada contra o Palmeiras. Vamos considerar o cenário normal, o Sport sendo campeão do Campeonato Pernambucano, e a gente começa a analisar somente o Campeonato Brasileiro. Nesses 5 primeiros jogos, eu daria uma chance. Claro, se o Sport não pode perder o título em casa, pelo amor de Deus. Vamos considerar, né, um empate, uma vitória, e aí é só Campeonato Brasileiro daqui para frente. Pode ser que o Sport perca 3, ok, mas que pelo menos tenha demonstrado um pouco mais de garra, um time um pouco mais organizado, que tem um padrão de jogo um pouquinho mais bem definido nesses jogos contra o São Paulo, Palmeiras, Vasco, Bragantino. Eu acho que já é o suficiente para a gente ver para onde esse caminho está indo. Porque assim, eu não sou favorável a uma demissão muito precoce, mas insistir no erro também, ele tem o seu preço. E o Pepa, desde a reta final da Série B do ano passado, não consegue fazer o Sport jogar bem. Por falar em Brasileirão, você faz a sua aposta no jogo do Sport contra o São Paulo a partir de R$1 via Pix com a Betfair. O link é aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Com vitória do Leão fora, pagando 6 a cada real apostado. Ou seja, se você apostar em R$15 numa vitória do Sport e ela acontecer, pode voltar para você até 90 com a Betfair. Um empate no Morumbi também pagando 4 e vitória do São Paulo em casa na cotação de 1,56. Outras odds para essa rodada inaugural de Série A. Vitória do Cruzeiro contra o Mirassol pagando 1,52. Que mais? Vitória do Flamengo contra o Internacional pagando 1,74. Do Palmeiras contra o Botafogo na cotação de 1,66. E o empate de Bahia e Corinthians 3,60. Essas e todas as outras odds, não só dos jogos da Série A, mas também as partidas no futebol internacional, com a Betfair. Faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Completando o nosso vídeo de hoje, então, para falar sobre esse momento ruim do esporte, esta derrota em um momento que não poderia acontecer. Claro, teve a vitória também na final do Campeonato Pernambucano, mas é um esporte que também ele demonstra uma falta de concentração em alguns momentos das partidas. Além dessa falta de... Às vezes eu acredito que às vezes uma falta de noção de onde está, né, o clube que está jogando, a camisa, a questão também de você se preservar, não perder de forma alguma nas partidas dentro de casa. Isso não pode acontecer, tá? Claro, exceção um jogo ou outro, mas deixa para que essas derrotas aconteçam em jogos mais difíceis da Série A, né? Por exemplo, tem a segunda rodada contra o Palmeiras, não é um absurdo assim, o torcedor sai chateado, mas ele entende também a capacidade do adversário. Não é o caso quando você perde em casa para o Altos, para o Náutico, eliminação como aconteceu para o Operário também nos pênaltis da Copa do Brasil, e o pior, sem o Sport incomodar, sem o Sport se impor. Agora, analisando a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, já até gravei um vídeo falando sobre isso, acredito que ele vai sair na manhã do sábado, tá? Sobre o que seria uma boa campanha para o Sport. Para mim, o fundamental agora é não deixar esse clima ainda sem convencer se tornar, por exemplo, uma série de derrotas, uma série de terror para o seu torcedor, amargando a zona de rebaixamento e afundando nela desde o início do campeonato. O Sport precisa pontuar. Analisando os 5 primeiros jogos, eles são sim muito difíceis, né? O São Paulo fora, tem o Palmeiras em casa, Vasco fora, Bragantino em casa e Corinthians fora. Acredito que uma pontuação interessante para o Sport nesses 5 primeiros jogos seja pelo menos 4 pontos. Tá? O Sport não pode pensar em passar, por exemplo, por essa sequência com 1 ponto ou até mesmo zerado. Aí você já começa o campeonato tendo aquela pressão toda e para virar essa chave é muito difícil. Depois, também não tem jogo difícil, 6ª rodada é o Fortaleza, 7º o Fluminense, 8º o Cruzeiro, mas eu vejo uma possibilidade maior, por exemplo, de você pontuar num jogo contra o Ceará fora, contra o Mirassol, o Fluminense, o Juventude, do que esses primeiros 2 jogos, né, principalmente contra o São Paulo e o Corinthians, lá em São Paulo. Mas é possível, acho que não tem nenhum time voando também desses que acho que o Corinthians vem jogando um bom futebol, né, mas o Palmeiras também tem estável, o São Paulo, enfim, dá para ter uma sequência de pontos, né, neste início também dessas 5 primeiras rodadas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses assuntos, uma necessidade também, um chacoalhão do esporte neste início de temporada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, conferir as ofertas da Fut Fanatics, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, e faça sua aposta com a Betfair a partir de R$1, o link também na descrição.
Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!